Então, eu acho que essa é uma diferença muito tênue, assim, é uma linha muito fininha do que de fato seria a travesti e a transexual. E aí, tentando fazer uma analogia disso, a gente poderia fazer a mesma pergunta de diferença, qual seria a diferença entre uma mulher branca e uma mulher preta? E aí, a princípio, a única diferença dela seria a cor da pele, né? Que esses fenótipos causam algumas diferenciações dentro dessa estrutura, mas basicamente, se você olha uma mulher branca e uma mulher preta, as duas são mulheres, né? E ponto. Mas se fosse tentar analisar a diferença da travestilidade e da transexualidade, seria basicamente essa também. Não se tem uma diferença tão marcante a ponto de você conseguir identificar essa é travesti, essa é transexual. O que as pessoas muitas vezes não conseguem conceber e não conseguem entender é que a identidade de gênero, ela é autoafirmativa. Se ela se apresenta para mim enquanto uma transexual, enquanto uma mulher transexual ou enquanto uma mulher travesti, eu acho que o que a gente precisa entender é que elas fazem parte de um gênero feminino. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas a travesti é aquela que não quer fazer a cirurgia e a transexual é aquela que fez a cirurgia. Isso é uma balela, não é verdade isso. Porque a transexual também pode não querer fazer a sua cirurgia, né? E quando a gente vai falar de travestis e transexuais, a gente precisa entender que há uma complexidade também dentro disso. Mas não é uma cirurgia que define quem é a travesti e quem é a transexual. E dentro dessa prerrogativa, a gente acaba marginalizando ainda mais a travesti dentro desse contexto. Porque aí o fato da travesti, muitas vezes, afirmar que não quer fazer uma cirurgia, elas podem até fazer uma modificação no corpo, de colocar um silicone, de ter uma prótese. Prótese é mais uma ideia de ascendência aí, porque infelizmente elas passam por uma questão de uma ingestão de um silicone industrial, que não é um silicone apropriado para o corpo. E aí não porque elas querem fazer isso, mas é porque a gente não tem nenhuma política pública que favoreça essas pessoas para fazerem essa modificação. Então, assim, o fato das pessoas não entenderem que a minha identidade de gênero não tem a ver com a minha genitália é que complica muito esse entendimento, esse contexto. E aí a travesti acaba sendo marginalizada por isso, porque em muitos contextos ela afirma que ela vive bem com o corpo dela e com a genitália dela, e a genitália dela não é um problema. E aí, por a gente viver numa sociedade binária, onde que quem tem um pênis é homem, quem tem uma vagina é mulher, a gente acaba entendendo a travesti, muitas vezes, como homem dentro desse contexto. E aí, lógico, eu falo a gente porque eu estou generalizando, né? Mas é uma parcela, vamos dizer, uma maioria que entende desse jeito, mas tem uma parcela que não, que entende que o fato dela ter um falo, dela ter um pênis, não coloca ela automaticamente dentro de um universo masculino.